encontra o Evangelho segundo relata Mateus, capítulo 28, versículos 19 e o versículo 20. Como hoje é culto de missões, vamos falar sobre o Ide do Senhor, amém? Amém. Evangelho segundo relata Mateus, capítulo 28, verso 19. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quem não tem a Bíblia, né, e não está aí com a Bíblia aberta, não conseguiu abrir ainda, também tem aqui no telão, amém? Amém. Podemos ler? Amém. Amém? Amém. Diz a palavra do Senhor: portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém? Amém. Senhor Deus Pai bendito, concordando o coração que neste lugar, colocando tuas mãos para nossas vidas, a vida dos teus filhos, as crianças, jovens, todos presentes neste lugar, aonde vai ser pregada essa palavra, aonde está sendo ouvido este culto. Meu Deus, através da internet, através de cada vida que passa por essas portas, abençoando poderosamente, dando graça e vitória, pois hoje, meu Deus, é culto de missões, meu Deus, a qual, meu Deus, que nós temos a missão, meu Deus, de estar falando do teu amor, da tua graça, da tua santa palavra. É no nome santo de Jesus te peço e te agradeço. Amém e amém. Podem tomar seus assentos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. A palavra do Senhor nos diz: portanto, ide e ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar todas as coisas que vos tenho mandado. A palavra do Senhor nos diz que nós temos que ir, porque ser missionário não é só ter um cargo, um título de dizer missionário. A palavra missionária, a palavra missões, vem de nós fazermos algo para o Senhor. Aleluia, amém. Então o Senhor Jesus, Ele deixou essa missão para que nós, Filho do Senhor, conhecedor da população da palavra, viemos compartilhar a obra do Pai. E quando o Senhor Jesus esteve sobre esta terra, Ele fez a vontade de Deus, do seu Pai, o tempo todo, que é o nosso Pai, amém? Amém. Então, anunciar a palavra do Senhor é o mesmo que está dizendo sobre o reino do Senhor. Ou seja, falar do amor de Deus para todos aqueles que ainda não conhecem. Porque tem muitas pessoas que ainda não teve o acesso à palavra do Senhor, não teve aquele momento de intimidade com a palavra do Senhor. Talvez já até ouviu falar, mas não entendeu ainda o que quer dizer. Amém? Amém. E muitas pessoas dizem que ser salvos, né? Mas muitas pessoas dizem ser salvos de quê? Né? Porque esse mundo que nós estamos vivendo, esse mundo está cada dia pior, igreja. A cada dia o pecado está aumentando. Estão acontecendo coisas horrendas, coisas tristes por aí. Amém? Amém. E muitas vezes tem muitas pessoas que já partiram deste mundo que não teve a oportunidade, ou talvez fechou seus ouvidos para ouvir o que a palavra do Senhor já foi dita muitas das vezes. A palavra do Senhor sendo pregada de todas as maneiras, pela internet, né? Vídeos, pessoas que pregam nas ruas, cursos são feitos, né? Ao ar livre. Então tem muitas pessoas que não ouvem porque muitas vezes não querem. E muitas talvez não têm mesmo a oportunidade. E muitas desceram a sepultura hoje e não ouviram a palavra do Senhor. Muitos desceram a sepultura hoje e não se arrependeram dos seus pecados. Muitos desceram a sepultura hoje e talvez não teve a oportunidade
ter o conhecimento da palavra do Senhor. E muitas vezes nós sabemos do amor de Deus e muitas vezes nos calamos. E o Senhor Jesus, quando esteve aqui sobre essa terra, Ele prezava muito falar do amor de Deus, seja lá para quem quer que fosse. E é o que nós devemos fazer. Aleluia. Então Ele diz, portanto, Ele estava dando uma ordem: ide, vai, prega a minha palavra, fala do meu amor, fala do amor de Deus, fala do amor do Pai. Meu Deus. Para que todos aqueles tenham acesso a este amor, a essa palavra, a esse conhecimento. E tem muitas pessoas, como eu já disse, morreram e não tiveram esse acesso. Amém? Mas muitas pessoas estão vivendo uma vida de pecado, porque o pecado é muito bom. Porque tem muitas pessoas que não vivem no pecado, elas não querem ter nenhum conhecimento de outras coisas, porque outras coisas lá atrapalham. Muitas pessoas não querem ter acesso às coisas de Deus, porque isso vai afastar daquilo que elas gostam, né? Então o Senhor Jesus dizia, e sempre diz, e a sua palavra diz, ide por todo mundo e ensinar. Nós estamos aqui para ensinar, para falar a todas as nações, para todas as pessoas, para ter acesso, para saber do amor de Deus. Porque enquanto estamos vivos, irmãos, igreja do Senhor, nós estamos tendo a oportunidade de arrependimento daquilo que fazemos, daquilo que praticamos. Porque nós temos que pensar também na nossa vida eterna. Porque lá na eternidade não vai ter ninguém para pregar, amém? Não vai ter ninguém para falar do amor de Deus, amém? Então nós temos que nos preparar aqui. Nós estamos aqui vivendo no momento para nos preparar para quando sairmos deste mundo, fechar os nossos olhos e ir para outros lugares que nós sabemos para onde nós vamos. Nós temos que ter ciência daquilo que nós aprendemos aqui nessa terra, aquilo que Deus quis para nós. Então muitas pessoas, às vezes a gente fala do amor de Deus, fala da eternidade, fala da salvação, mas só fala do quê? Do pecado, fala do tormento eterno, porque o tormento eterno, para quem é aqueles que não desceram à sepultura, no seu coração, com Jesus dentro do seu coração, vai ter um tormento eterno, não vai ter uma vida legal, né? E a vida de tormento será para toda a eternidade, não vai ser um momento só, vai ser um momento eterno, por isso vai dizer eterna, não vai ter outra oportunidade, não vai ter outra chance. Dizer todas as nações, porque as pessoas, as vinham ao arrependimento. Arrependimento de quê? Porque muitas vezes as pessoas não sabem o que tem que se arrepender da sua crueldade, da sua maldade. As pessoas são más por aí, não é mesmo? Quantas pessoas têm feito com maldade? Você vê maldade com animais, até mesmo pessoas, crianças, idosos. Quantas pessoas têm feito tanta maldade no seu coração, tanta ruindade? E muitas pessoas nem se arrependem disso que fazem, né? Então a gente tem que falar do amor de Deus para que essas pessoas se arrependam. Porque tem muitos caminhos que as pessoas têm trilhado, mas muitos deles têm levado à morte. Verdade. E qual tipo de morte? Lá em Provérbios 14:12 diz, há muitos caminhos que parecem certos ao ser humano, contudo conduzem à morte. Mas que morte? Tem vários tipos de morte. Uma delas é a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A física diz assim que no suor do seu rosto comerá o pão da terra, o pão até que tornes a terra, pois dela foste chamado, porque tu és pó, e ao pó tornará, e a todos vão passar por ela um dia. Então essa é a morte física. Todos vão passar por essa morte física. E também a morte espiritual. No estado em que nascemos, mortos espiritualmente, dizendo. Muitos estão mortos espiritualmente, pois não têm dado ouvido a palavra de Deus, não têm conhecimento da palavra de Deus. Como diz lá em Gênesis, que diz, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E foi isso que Adão e Eva fez. Comeu da árvore da vida,
da árvore do pecado, da árvore do conhecimento, aquela árvore que não podia tocar. Em Efésios capítulo 2, eu quero pedir para a nossa irmã ir colocar, por favor, Efésios 2, de 1 a 5. Vamos estar lendo lá o que está dizendo em Efésios capítulo 2, de 1 a 5. Meu Deus. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento, e estando por natureza filho da ira, como os outros também. Mas Deus é que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aleluia. Amém? Quando recebemos Cristo no nosso coração, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, nós somos salvos. Mas para isso nós temos que receber o Senhor Jesus em nossas vidas. E continuando sobre a morte, fala também sobre a morte eterna. Essa é uma das piores mortes, irmãos. Em Apocalipse 2,18 diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no fogo que arde, enxofre, que é a segunda morte. Então, igreja do Senhor Jesus, muitas pessoas não têm este conhecimento desta vida após a morte. E quando temos vida e respiramos, nós estamos tendo a oportunidade de nos arrepender daquilo que não é do agrado de Deus, aquilo para nos separar eternamente da vontade de Deus. Porque muitas pessoas, como eu disse, já morreram, já passaram dessa vida, não aceitaram o Senhor Jesus na sua vida. Muitos até aceitaram, mas da boca para fora. Muitos não permaneceram, muitos não querem viver uma vida com Cristo, porque a vida aí fora é muito boa, entre aspas, né, igreja? Muito boa, porque pode fazer tudo, posso ir a tal lugar, posso ter acesso a isso, aquilo, outro. Mas uma vida com Cristo não é uma vida restrita, eu não posso isso, não posso aquilo. Mas é uma vida que você vai buscar uma vida de santidade com Deus. É uma vida que você vai buscar uma vida de estar mais perto de Deus. É uma vida que você vai se afastar daquilo que Ele pode lhe fazer, afastar do caminho do Senhor. Aquilo que pode prejudicar a sua vida eterna, a sua salvação eterna. Porque enquanto estamos vivos, nós estamos respirando, ainda há uma esperança, ainda há um momento de arrependimento, ainda há um momento para estarmos buscando a Deus, voltando ao seu caminho. Aqueles que se afastaram, aqueles que não aceitaram, ainda dá tempo de aceitar o Senhor Jesus, ainda dá tempo de ter uma vida com Deus. Mas aqueles que não querem, como já disse, já morreram, ou ainda estão no leito de dor, ou ainda não quiseram se arrepender, ainda dá tempo. Aleluia, Deus. Sendo assim, o Senhor Jesus nos dá uma ordem. Nós diz, vai, faz a obra do meu Deus, do meu Pai, para que todos ainda se arrependam de seus caminhos e venham ter a salvação eterna. A salvação é eterna, igreja. A salvação não é momentânea, é algo eterno, algo glorioso, algo que daquele grande dia nós vamos estar diante de Deus e todo joelho, queira quem quer que queira, quem quer que não queira, vão dobrar os seus joelhos diante de Deus. E vamos prestar conta tudo a Deus. Tudo nós vamos prestar conta ao nosso Deus. E para finalizar, eu gostaria que a
falou em Daniel capítulo 12. Porque muitos igrejas vai ter uma grande surpresa naquele grande dia. Quando passar desta vida para outra. Quando chegar naquele grande dia do julgamento. Porque nós vamos prestar conta de tudo, como eu disse, tudo aquilo que nós fizemos aqui em vida, na terra. E muitas pessoas, muitas vezes, não têm consciência. Em capítulo Daniel 12, verso 1 e 2 diz: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á a um povo todo aquele que for achado escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Amém, igreja? Então muitos que estão dormindo, que não diz a Bíblia, que morreram, vão ressuscitar para vergonha e desprezo eterno. O que quer dizer isso? Que muitos vão, como eu disse, enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós estamos tendo chance de nos arrepender. Aleluia. Estamos tendo chance de ter uma vida com Deus. Estamos tendo chance de buscar a nossa salvação eterna. Mas se morremos da maneira que estiver no pecado, no mundo perdido do jeito que muitos estão, no pecado, na idolatria, em muitos outros tipos de pecado que muitas vezes as pessoas praticam, quando ela fechar os olhos e abrir, naquele grande dia, ela vai ser para a vergonha eterna. E muitos que saíram, receberam a Cristo, buscaram um caminho com Deus, passaram um momento difícil, porque servir ao Senhor Jesus é muito difícil, igreja, porque a gente tem que se separar daquilo que não agrada a Deus. E isso exige um pouco de esforço da nossa parte. E às vezes muitas pessoas não querem fazer esse esforço. Elas querem viver da maneira que elas querem, da maneira fácil, da maneira rápida, andar pela porta aberta, porque a palavra do Senhor diz as duas portas estreitas, que é a porta que é o Senhor Jesus que nos leva a Deus. Mas tem a porta larga, que é a porta do pecado, do mundo, do pode, não pode fazer, não pode ficar. É essa porta que muitas pessoas estão passando e não estão dando conta, não estão se dando conta do que tem acontecido na sua vida. E muitos vai ser ressuscitados para a vergonha eterna e outros para a alegria da sua alma, porque vai ter uma vida eterna com o Senhor Jesus. Então, por isso que nós temos tempo aqui nessa terra de arrepender, voltar para o Senhor quem não está. Quem quer aceitar Jesus, que aceita. Busca um caminho de salvação na sua vida, na sua alma. Procura pensar na sua alma. É a sua alma que vai ter força com Deus depois. Aleluia, então é por isso que a palavra do Senhor diz: ide, pregai, ensinai a todas as nações, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Aleluia, Jesus, para que esses possam ter uma vida eterna abençoada. Para que quando fecharem seus olhos e for ressuscitado, ressuscitarão para a alegria eterna. Aleluia. Mas muitos vão ser ressuscitados para desprezo eterno. Quer dizer, não vai ter mais chance. Não vai ter mais como se arrepender. Então, igreja, o momento é agora. É agora de nós buscarmos uma vida com Deus. Eu sei que muitas pessoas pensam: mas é muito chato esse negócio de igreja. Esse negócio de igreja, isso não é comigo não. Mas pense na sua alma. Pense na sua vida eterna depois. Porque você está gozando, nós estamos gozando o prazer do momento agora na terra. Mas e depois? Não vai ter mais chance. Não vai ter mais oportunidade. Não vai ter igreja pregando. Não vai ter ninguém lá louvando. Não vai ter ninguém lá fazendo culto livre. Amém? Amém, Jesus. Nós possamos ficar com essa palavra e nos Aleluia, falar mais e mais no nosso coração. Deus amado. Então, orando, já passo para a palavra, pastor, para dar o tempo dessa música.